Como é fazer matemática de forma colaborativa, trocando com os seus colegas? Pra ser sincero, eu acho que é mais fácil, porque você não tem que pensar em uma coisa. Quando você pensa em uma parte, seu amigo pode pensar em outra, aí vocês podem só ir juntando as coisas e assim fica bem mais fácil. Eu acho que com uma coisa mais diferente, sabe? É que o normal é só fazer uma aula de matemática, sabe? Tem que fazer a cálculo aqui, cálculo assim, cálculo desse jeito, cálculo assado. Só que, assim, é uma forma bem diferente e eu acho legal, sabe? Porque tem já métodos diferentes de pensar pra fazer isso. Foi bem legal, a gente pôde aprender mais com ferramentas também que ajudam a gente a socializar mais, né? Também com os grupos, da amizade, assim. Todo mundo conseguiu pensar um pouco e juntar as ideias. Aprender matemática de forma colaborativa faz com que os alunos tenham mais pontos de vista e consigam aprender mais. Porque ouvindo ideias dos outros, você tem muito mais ideias. O que eu diria para alguém que tem dificuldade com a matemática é que as aulas de matemática mostram um jeito diferente de aprender e não só o professor explicando. As representações visuais, elas me ajudaram muito a entender melhor da matemática. Muitas vezes desenhos, não só contas, formar uma conta, mas sim os desenhos que são feitos me ajudaram muito mais a entender e a aprender mais sobre a matemática. Nas aulas de matemática, eu adoro muito quando é em grupo, ou você pode falar como você pensa para os colegas. Porque você talvez também não pode saber como fazer, mas a outra pessoa pode saber. E aí ela se ajuda muito. Eu acho super legal isso que o Siddhartha faz em mentalidades matemáticas. Que é super colaborativo, todo mundo aprende e todo mundo sai ganhando com mais conhecimento do que já estava. Eu adoro contas super difíceis, adoro me desafiar, mas às vezes eu consigo fazer um cálculo que eu não entendo. Então o Edu ele mostra visualmente as contas. E quando um dia numa atividade que estava super difícil, que eu não entendi nada, ele me explicou visualmente. E aí o mundo fez sentido para mim. Eu descreveria mentalidades matemáticas como a melhor parte, as melhores aulas que tem de matemática são quando o professor chega e já fala assim, hoje vai ter um exercício de mentalidades matemáticas, porque eu posso, sabe, me soltar assim, pensar, ser criativa, pensar em várias formas, tanto visualmente quanto com raciocínio lógico, eu posso fazer conta para tentar resolver algum desafio que o professor propõe, então é muito legal, assim. Um dos princípios da mentalidade matemática fala que todo mundo é capaz de aprender matemática, e eu super concordo com isso, porque não importa o nível de dificuldade que você tem, se você tiver o estímulo certo, a técnica certa para você resolver os problemas, vários problemas diferentes possíveis, qualquer pessoa pode aprender matemática e tá todo mundo no mesmo nível. Só precisa do estímulo certo para você conseguir resolver do problema que você acha mais fácil. Assim, por isso que a gente sempre aprende, que tem gente que faz raciocínio lógico, tem gente que precisa visualizar, ou seja, resolver os problemas visualmente. Tem gente que tem que fazer várias contas. Eu diria para quem tem dificuldade com a matemática, depois de eu ter várias experiências com mentalidades matemáticas, é que ninguém é ruim, ninguém é incapaz. Todo mundo só precisa ter persistência e prática e vai conseguir aprender a matemática do mesmo jeito que quem tem menos dificuldade, porque quando você tem paciência, quando você pratica bastante e quando você tem a criatividade de pensar em outras formas que seriam mais fáceis para você de aprender, você vai passar a não ter mais dificuldade e vai começar a resolver os problemas muito mais facilmente. Eu diria que em muitas escolas existe somente a forma tradicional de entender matemática e o Siddhartha e as mentalidades matemáticas promovem justamente que as pessoas que têm dificuldade, podem parecer ter dificuldade com a matemática, através desse programa das mentalidades matemáticas, ela tem acesso a diferentes ferramentas e formas que podem facilitar o entendimento para ela. Então, para essa pessoa que tem dificuldade em entender matemática, eu diria para ela que ela ainda só não conheceu as mentalidades matemáticas, porque elas podem apresentar diferentes formas para ela entender o mundo e entender a matemática. Uma das partes muito boas das mentalidades matemáticas é justamente você poder trocar com os seus colegas, né?
E justamente aí que tem uma parte muito interessante, porque cada colega teria uma visão diferente em relação a um problema, uma situação proposta, e poder compartilhar com o colega e trocar ideias é como chegar num plano de ouro, né? Então, a gente meio que contempla na solução final todas as ideias sugeridas por todos, e aí a gente chega numa ideia ideal, sabe? Então tá justamente aí a parte interessante da mentalidade matemática, trocar com os colegas e colaborar para chegar numa solução. As pessoas possuem essa visão de que a matemática é algo muito direto, objetivo, que não existe espaço para criatividade, mas é justamente as mentalidades matemáticas vêm para contrapor essa ideia. Mostrar que existem diferentes formas para resolver um problema, uma questão, e justamente nessa discussão abre espaço para a criatividade das pessoas, para que elas proponham diferentes ideias ou soluções para resolver um problema. Então a matemática é sim criativa e a matemática pode abrir espaço para a criatividade. Antes eu sempre gostei muito de matemática desde pequena. E quando eu entrei no Siddhartha, eu gostei muito do jeito que eles ensinavam, porque às vezes é mais desafiador e às vezes a gente está conversando sobre uma coisa e já entra em outro papo mais difícil, mas o Edu, meu professor de matemática, ele sempre consegue explicar pra gente sempre saber quando a gente chega lá. E eu também gosto muito das atividades práticas que a gente faz. Por exemplo, a gente fez um de montar os cubos e a gente consegue ver visualmente, então é mais fácil de entender essas coisas. E eu gostei muito do ensino aqui de matemática do Siddhartha, porque é bem diferente de como era na minha escola. E eu gostei do jeito que ensina, achei muito legal e divertido. Essas que foram atividades que o professor André trouxe ao longo do curso de Metodologia da Pesquisa, na pós-graduação, no curso de mestrado do PEMAT. Primeiro, dizer que as aulas foram muito interessantes, porque a partilha dessas atividades fez com que eu saísse um pouco da zona de conforto, né? Acho que por demanda, rotina, a gente acaba caindo muito nessa zona de pensar a matemática do jeito que ela já foi ensinada mesmo, de um modo talvez absoluto, sem outros caminhos, né? E as atividades que o professor André trazia colocavam a gente justamente para se ver em outro caminho. E que eu acho que é importante, porque o aluno talvez se sinta assim ao longo das aulas, né? Ou por não ter tido contato ainda com aquele conteúdo, ou porque ainda não aprofundou tanto assim. Então ele se vê se perguntando diversas questões, né? E talvez muitas delas sejam se existem outros modos de pensar aquilo que a gente está passando. Eu me recordo de uma aula em que ele propôs uma conta de divisão, né? E a gente está muito acostumado a fazer a divisão do jeito clássico, né? A divisão euclidiana. E não se pergunta, né, outras formas de fazer aquela divisão. E ele trouxe para a gente um aluno que fez a conta de um modo completamente distinto daquilo que a gente estava acostumado e que no primeiro momento a gente até disse que a conta estava errada, né? Que o modo era errado, mas na verdade tinha muito conhecimento envolvido ali, só que acredito que dentro da educação básica a gente tem um tempo muito corrido, né? E esse tempo limita a gente de poder fazer essas outras experiências, de experimentar a matemática por outro caminho, né? Por outra via. Então, eu acho que as mentalidades matemáticas, as atividades que colocam a gente para pensar aquilo que já está posto por um outro ângulo, talvez sejam percursos interessantes para a gente trilhar enquanto professores da educação e que podem engajar melhor os alunos. Eu achei muito boa, parece ciência, mas não é ciência, é matemática. Por que parece ciências? Porque você descobre mais coisas e fica brilhando na sua mente. Ah, é? Como assim? Você vai descobrindo as coisas? E também é difícil, mas todo mundo consegue às vezes. Ah, tá. É só treinar. Eu achei muito boa e também
É muito bom porque você troca número, tu troca letra pelo número. Eu achei muito bom, combina com vezes e parece que é muito difícil, gente, mas é fácil. Você consegue bastante. Eu achei um pouco difícil, mas eu achei. Eu andei pensando o que eu achava da matemática. A matemática era muito boa para mim, eu treinava muito ela. E se o professor pudesse passar dever de casa de matemática, eu faria. O desafio foi no extremo, mas a gente conseguiu achar resultado. Foi junto e foi isso. E da malha? O que você achou da malha? A malha foi legal também, eu fiquei pintando, porque eu gosto de pintar. O 2 mais 2 foi difícil, mas depois ficou legal porque a gente conseguiu encontrar os resultados. Como é que é ser 2 mais 2? Explica pra gente, 2 mais 2. Porque olha, primeiro eu vou começar com S. O S mais S poderia ser S, porque se for S, porque é S, tem que ser 0, né? Porque a resposta seria 3. S mais S é S, então é 0. É diferente, a gente já sabe, a gente já tá no 3º bimestre, então estamos começando a aprender coisas novas. Esses desafios foram bem legais, hein? Eu adorei, eu sempre falei pro meu professor, eu posso ir lá no quadro fazer? Daí fiquei muito animado para fazer isso. E os quadrados, você achou todos? Como é que foi? Você me ajudou, né? A gente encontrou um total de, acho, uns 9, 10 quadrados. Eu descobri que realmente era 10 quadrados. E o retângulo era 6 quadrados e 6 retângulos estava certo. Daí, sobre o 14 quadrados, eu já sabia a resposta. Porque a gente contava com os 9 quadrados, depois juntava com 4 quadrados de 4 blocos de 1 e o quadrado inteiro de 9. E ficava 14. Por isso que minha matéria favorita é matemática. Eu achei essa matemática muito legal. Penso que mais aulas assim, para todo o público entender, seria muito legal. Aí seria bem legal ter mais, porque só isso eu achei bem pouquinho, mas muito legal essa aula. Sobre a malha quadriculada que o tio passou de pintar, achei maneiro. E só isso. A soma com letras foi maneiro, eu gostei. Foi bem diferente, fez a gente raciocinar muito. Eu gostei porque foi uma coisa nova, sabe? Eu nunca tinha feito isso antes, ou algo do tipo. Aí eu achei bem legal fazer coisa nova. Eu achei legal também porque a maioria da gente não nota, mas só que são bem detalhes bem pequenos, sabe? Mas se parar para prestar atenção, a gente acha que foi erro bobo, mas acaba sendo um erro normal. E é bem legal, a gente errar, que a gente vai aprendendo, vai sabendo. E eu achei essa aula muito legal e se tivesse mais eu gostaria. Aquele ali fez eu pensar, eu até fiquei em dúvida, mas só que em meio de tudo eu achei que não fosse nenhuma das 4, porque querendo ou não, todas representam 5 e todas têm figuras geométricas, querendo ou não. Mesmo sendo letras, continua tendo figuras geométricas, nem que seja uma ou 2. É bem legal, eu gostei desse tipo de aula que o senhor passou. Fazer matemática colaborativa é uma experiência enriquecedora e transformadora, principalmente sendo licenciando em matemática. Fazer essa troca com os colegas nos permite enxergar as diferentes formas de pensar e resolver o mesmo problema, e as mentalidades matemáticas vêm para nos auxiliar a desenvolver a compreensão mais criativa, concreta e acessível da matemática. Esse processo coletivo estimula questionamentos, novas descobertas e também nos ajuda a ampliar as nossas percepções sobre as coisas. E além disso, nos prepara para compartilhar esse conhecimento da melhor forma possível, tanto entre os colegas quanto com outras pessoas. Eu sou ex-estudante do Instituto Federal. Enquanto eu estudava lá, eu participei de um projeto de extensão chamado Matemática Teatral. E a partir desse projeto, a gente ensinava a matemática de forma lúdica e de forma criativa. E a partir dele, eu consegui ter uma nova visão sobre a matemática. Ele serviu como parte que influenciou na minha decisão, na escolha da minha graduação, no caso a licenciatura em matemática. Na faculdade, eu encontrei pessoas que tinham o mesmo pensamento com o meu, como o Fábio Boia e o LEM, que no caso é o Laboratório de Ensino e Extensão em Matemática, que eu pude ampliar a minha visão sobre o ensino de matemática e aprendizagem.
Hoje no LEM trabalhamos com as matemáticas, que são truques que não passam de matemática puramente. A gente faz essas aplicações e no meio do momento que a gente está apresentando, fazemos algumas perguntas para as pessoas. Como você acha que funciona? Elas começam a criar teorias, ideias e a gente começa a perceber a matemática sendo ensinada e aprendida naquele momento. E esse fato é muito enriquecedor para a gente, que está passando o conhecimento, e para as pessoas que a gente percebe que realmente estão recebendo conhecimento e entendendo que a matemática é diferente daquele puro mesmo cálculo e o básico de sempre que a gente vê em sala de aula. E eu pude perceber que esse modo de entender a matemática é coerente com os pensamentos da mentalidade matemática. Olá, meu nome é Maísa, sou indígena da etnia Pancararu, do estado de Pernambuco, e atualmente eu estou cursando o 5º período de licenciatura em matemática. Sou estudante da UFAL e também sou monitora do LEM, o Laboratório de Ensino e Extensão Matemática. Por muito tempo eu via a matemática apenas como um conjunto de contas e fórmulas. Para mim era uma área muito distante do meu cotidiano, algo que não tem conexão com a vida real, especialmente com a realidade da minha comunidade. Nesse sentido, tudo começou a mudar quando eu tive mais contato com as propostas da mentalidade matemática. Essa abordagem me fez enxergar a matemática de uma forma uma forma completamente diferente. Eu percebi que a matemática vai muito além de cálculo. E a partir desse novo olhar, a matemática passou a fazer mais sentido para mim, principalmente no contexto social e coletivo. Comecei a compreender como ela pode ser aplicada para refletir sobre a minha realidade e a realidade da minha comunidade, e também contribuir para a valorização da identidade e saberes tradicionais. Esse processo ele tem sido muito transformador, tanto na minha formação como futura professora, quanto na forma como eu me relaciono com a matemática hoje. É muito legal porque a gente pode brincar, ajudar um outro, cada vez aprendendo. O que você diria, Marlon, para quem tem dificuldade com matemática? Posso te ajudar? A gente aprendendo adição, ajudando um ao outro. O que você diria para quem tem dificuldade com matemática? Não desista, é só a gente ir indo com a matemática no nosso cérebro. E assim a gente vai ficar mais inteligente e vai saber como. É bom porque a gente pode ajudar um ao outro e a gente aprende tudo junto. O que você diria para quem tem dificuldade com matemática? Calma, respira que eu posso te ajudar. A minha relação com a matemática mudou muito a partir do 6º ano, onde aprendemos a metodologia do raciocínio lógico. E esse aprendizado me abriu a visão para novos conhecimentos, não só matemáticos, mas com outras áreas também. Além de participar de Olimpíadas Matemáticas como a UBMEP e a Canguru, o raciocínio lógico me facilita em provas como a OBI, a OBA e também a OBL. Logo percebo que o raciocínio lógico faz com que tenhamos melhor compreensão e facilidade no conhecimento da matemática. Representar visualmente os problemas. Isso ajuda a esclarecer as questões. É que antes a minha abordagem com a matemática não era muito boa, eu demorava muito, eu era péssimo, eu não gostava de matemática no início. Só que depois que eu me dediquei à matemática, a minha abordagem à matemática melhorou muito, bastante, que melhorou minha criatividade, melhorou meu raciocínio e melhorou muito a minha vida. Quando eu quero aprender mesmo, estudar para a prova, eu acabo recorrendo aos meus amigos, porque isso é algo meu, mas eu não consigo estudar sozinho. Pegar um livro, começar a ler e estudar sozinho. E com os seus amigos, eu acho que ajuda bem mais você. Ele tem coisas que eles sabem e você não. E aí com isso você pode ir melhorando a sua experiência, fazendo os cálculos de forma mais fácil e prática. O papel do erro é principal.
é essencial. O erro tem que acontecer. Não é algo que você tem que evitar. Não, se você errou, é porque aquilo dali está te mostrando que você tem que melhorar. O erro é a melhor coisa que pode acontecer. Porque se você errar, você sabe que você tem como melhorar aquilo dali. E se você conseguiu fazer, tá ótimo. Mas para você conseguir fazer daquilo de jeito perfeito, você tem que errar. Pelo menos 1, 2 vezes. Se você não errar uma vez, é porque você realmente é um gênio. Mudou bastante a minha visão sobre matemática, pois aprofundou assuntos e formas que eu nunca vi na minha vida e que me ajudam hoje. No meu caso eu também achei isso, eu achei a matemática mais divertida, aqueles trabalhos interativos que a gente fez na quadra, montando os papelões, eu achei bem legal. E sobre a questão de uso de outras representações que vocês utilizaram em sala de aula? Eu achei uma forma muito divertida da gente aprender, porque existem certos tipos de pessoas que têm dificuldade de aprender de forma de papel, mas que uma forma mais divertida, uma forma mais agitada, como posso dizer, ajuda bastante no aprendizado da pessoa. Isso, e também sair um pouco da parte teórica e botar na prática, fazer representação geométrica, isso sempre ajuda. Por exemplo, botar uma equação representada de uma forma geométrica, isso ajuda bastante. A matemática, na minha opinião, ela é muito importante, tanto nas aulas, tanto quanto no PSU. Mas eu acho que você aprender matemática, junto com o você pode aprender sobre várias coisas, números, letras, sobre várias coisas que até te ajudam no português, que muitas pessoas acham que não é uma matéria para matemática, e também te ajuda muito no trabalho, em qualquer coisa. Até você ser uma caixa de mercado te ajuda, porque você vai aprender a fazer contas, trocas, você vai ter um valor exato, você não vai ter troco, entre outras várias coisas. E também é isso, vai. As aulas de matemática no colégio possível são muito boas, você aprende, são melhores do que em muitas escolas. Aqui você é muito bom, muito bom. A gente aprende sobre a matemática, sobre diversos lugares do mundo. E é isso, é muito legal. Eu acho que a abordagem da nossa instituição do colégio Pedro II vai ajudar muito em pessoas que querem aprender ou aprender matemática no alto nível, ou tem muita dificuldade, porque aqui a matemática é colaborativa, tanto o professor quanto o aluno aprende. Então, cada dia o nosso professor e os nossos alunos aprendem mais. Também tem tutoria, tem várias coisas que podem ajudar. Eu acho que no PSU ajuda muitas pessoas de nível avançado e que têm dificuldade, porque as aulas, além de ser colaborativas, todo mundo ajuda, os professores são alegres, eles são a matéria legal, divertida. Eles fazem brincadeiras também que você entende cada vez mais a matéria. Isso ajuda muito para pessoas que têm dificuldade e pessoas que querem aprender matemática e alto nível. E é isso, esse foi o nosso projeto do Colégio Pedro II de Matemática. A matemática visual é muito boa porque não é só uma representação na nossa mente, a gente pode ver no quadro, tirar dúvida com os professores e muito mais. E a matemática colaborativa me faz, se eu tiver alguma dúvida, eu posso perguntar para meus colegas e eu sempre consigo uma resposta. Todo mundo consegue aprender um pouco de matemática se se esforçar, em qualquer nível. Porque por mais que eles não se esforcem, eles podem aprender com os colegas. E se uma pessoa tiver muita dificuldade em matemática, não tem problema, todo mundo pode ajudar. Professor, monitor, colega, todo mundo, até os pais. A minha relação com a matemática agora está melhor do que antes, por causa que antes era um pouco mais confusa, era tudo mais fácil, mas agora é mais difícil, tem mais desafios e está melhor. E a abordagem do PSU é uma das melhores que eu conheço. Comparado às escolas que eu já fui, é muito boa. Quando você olha claro as aulas de matemática, eu acho que é um pouco mais fácil, por causa que ele explica a gente as nossas dúvidas e também a gente pode dar nossos palpites, por causa que também é colaborativo. E quando a gente precisa
ninguém é incapaz. Antes eu via a matemática como algo cheio de fórmulas para decorar. Agora eu percebo que ela pode ser entendida de diferentes formas, com mais liberdade para pensar e experimentar. Eu diria que é uma experiência diferente. Usando as mentalidades de matemática, conseguimos ultrapassar com uma menor dificuldade que antes achamos difíceis. Por que você não tenta uma abordagem da mentalidade matemática? Ela ajuda muito quem tem dificuldade através das atividades criativas.